Já se questionou por que é que algumas tecnologias transformam o mundo, enquanto outras, igualmente ambiciosas, desaparecem sem deixar rastro? Para cada iPhone de sucesso, há um Microsoft Zune que ficou pelo caminho. Hoje, vamos mergulhar na história para analisar os 20 maiores fracassos no mundo da tecnologia. Estas não são meras histórias de insucesso. São verdadeiras lições sobre como a arrogância, o timing desadequado e o desprezo pelos utilizadores podem arruinar até os projetos mais promissores. Prepare-se para se surpreender, pois alguns destes fiascos foram protagonizados por empresas que conhece e até admira. O universo da tecnologia não se resume apenas a histórias de triunfo, como as da Apple ou Google. Por trás de cada inovação, existem centenas, se não milhares, de experiências mal-sucedidas e produtos que não vingaram. Muitas vezes, um fracasso não é um fim, mas sim um passo crucial no caminho para algo novo. Mas, por vezes, é apenas um desastre de proporções épicas que devora milhões de dólares e se torna uma lenda. E são precisamente sobre estes casos que vamos conversar hoje. Para começar nossa viagem pelo cemitério de gadgets, vamos falar de um dos nomes mais icônicos, o Google Glass. Não era apenas um produto, era uma verdadeira utopia tecnológica que nos prometiam para o aqui e agora. Imagine um mundo onde você não precisava mais tirar o smartphone do bolso. Toda a informação, do GPS às mensagens, era projetada em uma pequena tela bem diante do seu olho. Você podia tirar fotos com um simples piscar de olhos ou com um comando de voz. Parece cena de filme de ficção científica, e o Google investiu uma fortuna para nos convencer de que o futuro já havia chegado. Mas a realidade se mostrou muito mais prosaica e até hostil. O principal problema, que ninguém previu, não foi técnico, mas social. As pessoas tinham pavor da gravação constante e discreta. Imagine, você está sentado em um café, e a pessoa à sua frente pode estar te gravando secretamente. Isso gerou uma onda de desconfiança e medo. Surgiram proibições de uso do Glass em locais públicos, e seus proprietários foram apelidados de forma não muito agradável de Glass Holes. Some a isso a aparência estranha, que fazia o usuário parecer um ciborgue, e o preço estratosférico de $1.500. No final, o Google Glass nunca conseguiu responder à pergunta principal. Afinal, para que eles serviriam para uma pessoa comum? Era um conceito de engenharia genial que ignorou completamente como as pessoas vivem e interagem. Agora, vamos falar de música. Em meados dos anos 2000, um único gadget dominava o mundo, o Apple iPod. Ele estava por toda parte. E assim, em 2006, a gigante Microsoft decidiu que também queria uma fatia desse bolo. Foi assim que nasceu o Microsoft Zune. E quer saber? Não era um player ruim, de jeito nenhum. Ele tinha uma tela grande e de qualidade, rádio FM integrado e até Wi-Fi, que permitia compartilhar músicas com outros proprietários de Zune. O serviço de assinatura Zune Pass, na verdade, foi o precursor do Spotify. Então, por que ele fracassou tão espetacularmente? A razão é simples. Ele chegou tarde demais. No momento de seu lançamento, o iPod já não era apenas um player, mas sim todo um ecossistema. As pessoas tinham milhares de músicas no iTunes, uma infinidade de acessórios, e já estavam acostumadas à rodinha branca do click wheel. O Zune, por outro lado, propunha começar tudo do zero. Seu software para computador era pesado, e o marketing, francamente, estranho e ridículo. O primeiro modelo parecia um tijolo marrom. No final, o Zune se tornou o eterno segundo lugar, alvo de piadas e um símbolo de como até mesmo uma corporação tão poderosa como a Microsoft pode fracassar espetacularmente se simplesmente tentar correr atrás de um trem que já partiu, passando do software para o mundo físico. Lembram-se de todo o alvoroço em torno do Segway no início dos anos 2000? O inventor Dean Kamen e investidores de peso, como Steve Jobs e Jeff Bezos, prometiam não apenas um gadget,
mas uma verdadeira revolução nos transportes. Corriam rumores de que esta invenção mudaria a cara das nossas cidades, tornando os automóveis obsoletos. A expectativa foi crescendo por meses. O mundo prendia a respiração à espera de um milagre. Eis que, ao se levantar o pano, o mundo deparou-se com uma plataforma de 2 rodas com alto equilíbrio. A tecnologia, sem dúvida, era impressionante. O aparelho era controlado pela inclinação do corpo e parecia ter saído de um filme de ficção científica. Mas, assim que o entusiasmo inicial passou, as pessoas começaram a fazer perguntas práticas. Primeiro, o preço de $5.000 era simplesmente exorbitante. Em segundo lugar, ninguém sabia onde era suposto usá-lo. Para a calçada, era muito volumoso e rápido. Para a estrada, demasiado lento e vulnerável. No fim das contas, em vez de se tornar o transporte pessoal para todos, o Segway encontrou um nicho muito específico e modesto. Tornou-se o fiel companheiro de seguranças em centros comerciais e uma divertida atração para turistas. Foi uma façanha de engenharia brilhante, mas que se mostrou completamente desfasada das necessidades reais e da infraestrutura das nossas cidades. Agora, vamos viajar no tempo, para a era das televisões enormes e das cassetes de vídeo. Aquilo foi uma verdadeira batalha de gigantes, uma guerra de formatos, e o seu principal azarado foi o Betamax da Sony. Se perguntasse a qualquer engenheiro da época, ele diria que o Betamax era superior. E estaria certo. A qualidade de imagem nas cassetes Betamax era notavelmente mais nítida e estável do que a do seu principal concorrente, o formato VHS. As próprias cassetes eram mais compactas e práticas. Parecia que a vitória da Sony estava garantida. Então, onde é que tudo deu errado? A questão estava nos detalhes que, para o consumidor comum, se revelaram cruciais. O primeiro problema foi o tempo de gravação. As primeiras cassetes Betamax gravavam apenas 1 hora de vídeo. Já as cassetes VHS, desde o início, ofereciam 2, e mais tarde, 4 horas. Para uma família que queria gravar um filme completo da televisão, a escolha era óbvia. Mas o que realmente selou o destino do Betamax foi a estratégia de negócio. A Sony protegia zelosamente a sua tecnologia. A JVC, criadora do VHS, agiu de forma mais inteligente, distribuiu licenças a quem quisesse. Como resultado, o mercado foi inundado com dezenas de leitores VHS mais baratos de diversas marcas, e as videolocadoras apostaram nelas. O Betamax, apesar da sua superioridade, simplesmente perdeu na quantidade. É uma lição intemporal de que o melhor produto nem sempre vence. Estamos habituados a associar a Apple ao sucesso, iPhone, iPad, MacBook. Mas muito antes dessas vitórias, no início dos anos 90, a empresa cometeu um erro colossal e muito dispendioso. O nome, Apple Newton, foi um dos primeiros assistentes digitais pessoais, ou PDA, do mundo. Na verdade, foi a própria Apple que cunhou este termo. O Newton prometia ser o seu secretário pessoal de bolso, um dispositivo que substituiria o bloco de notas e o organizador. A sua principal característica, e ao mesmo tempo, o seu calcanhar de Aquiles, era o reconhecimento de escrita manual. Escrevia-se no ecrã com um stylus especial, e o aparelho deveria, magicamente, transformar os seus rabiscos em texto digital. No papel, era uma verdadeira revolução. Mas, na prática, essa função mágica tornou-se motivo de chacota e troça generalizada. Funcionava tão mal e de forma tão imprevisível que até foi alvo de piadas na série animada Os Simpsons. Junte a isso o preço elevado, o tamanho volumoso e a curta duração da bateria, e tinha a receita perfeita para o desastre. No final, o Newton serviu de lição. Uma ideia genial, à frente do seu tempo, está condenada ao fracasso se a tecnologia ainda não estiver pronta. Mas foi precisamente sobre os escombros deste projeto que a Apple viria a construir o seu império móvel, a realidade virtual.
Hoje, dispositivos como o Oculus Quest e o HTC Vive já são uma parte comum do nosso universo gamer. Mas imagine só, estamos em 1995. A Nintendo, rainha indiscutível do mercado de games, decide dar um passo que ninguém antes havia ousado: lançar o primeiro console doméstico de realidade virtual do mundo. Parece ambicioso, não é? Foi assim que nasceu o Virtual Boy, e o que se seguiu foi um fracasso de proporções épicas. Em vez de um headset completo, como os de hoje, ele era um binóculo desajeitado montado num suporte, onde o jogador tinha que se curvar em um ângulo bastante incômodo para conseguir enxergar. Mas o pior estava por vir. O problema principal residia no seu interior. Para cortar custos, a Nintendo abriu mão dos displays coloridos. Toda a sua parte gráfica era exibida em tons perturbadores de vermelho e preto. O resultado não era apenas esteticamente questionável, causava nos jogadores forte fadiga ocular, dores de cabeça, tonturas e até náuseas. A Nintendo foi obrigada a colocar um aviso na caixa, alertando para possíveis problemas de saúde. As pessoas compravam o console, tentavam jogar por uns 30 minutos e, em seguida, o devolviam às lojas, queixando-se de fortes dores de cabeça. O Virtual Boy foi descontinuado em menos de um ano, tornando-se uma das maiores manchas na história da lendária companhia. Foi uma tentativa ambiciosa de saltar para o futuro que, infelizmente, resultou numa queda bastante dolorosa. Vamos a uma história que ilustra perfeitamente a loucura das startups do Silicon Valley. Imagine a Juicero, um espremedor de sumos. Mas não um qualquer, e sim um inteligente. Tinha ligação Wi-Fi, custava uns impressionantes $400 e parecia uma verdadeira peça de design. Este espremedor não funcionava com frutas e vegetais normais. Não, para o usar, era preciso comprar pacotes especiais, com frutas e vegetais já cortados e misturados. Bastava inserir o pacote, carregar num botão, e a máquina, com uma força esmagadora, equivalente a levantar 2 carros Tesla, espremia o sumo do pacote. Parece absurdo? No entanto, investidores, incluindo a Google, injetaram mais de $120 milhões nesta startup. Acreditavam no conceito da internet das coisas na sua cozinha. E tudo estaria bem, não fosse um dia, jornalistas da Bloomberg terem conduzido um experimento simples. Pegaram num desses pacotes caros e, simplesmente, espremeram o sumo à mão. Descobriu-se que o sumo podia ser extraído do pacote de forma mais rápida e muito mais fácil do que com a máquina inteligente de $400. Todo o negócio da Juicero era, afinal, uma prensa de pacotes gigante, cara e completamente inútil. Assim que a notícia se tornou viral, a startup virou alvo de chacota mundial e encerrou pouco depois. Este é o exemplo perfeito de como a tecnologia pode tentar resolver um problema que, na realidade, nem sequer existe. Até as empresas mais bem-sucedidas do mundo podem falhar. E o Amazon Fire Phone é um exemplo paradigmático disso. Em 2014, a Amazon estava no auge do seu poder. Comércio online, serviços de nuvem, e-books Kindle. Parecia que o próximo passo lógico seria o seu próprio smartphone, capaz de competir de igual para igual com o iPhone e o Android. Jeff Bezos supervisionou pessoalmente o desenvolvimento, e a empresa investiu recursos gigantescos no projeto. O principal atrativo do telefone seria a tecnologia Dynamic Perspective. 4 câmeras na parte frontal rastreavam a posição da cabeça do usuário, criando na tela um efeito de imagem tridimensional. Nas apresentações, parecia mágica, mas, na vida real, esta funcionalidade revelou-se um brinquedo absolutamente inútil, que, além disso, consumia a bateria rapidamente. Mas isso era apenas metade do problema. Todo o telefone foi projetado como uma vitrine para os serviços da Amazon. Quer comprar algo? Aí está o botão Firefly, que reconhecia qualquer produto e imediatamente oferecia a compra na Amazon. No fim, os usuários sentiram que lhes venderam não um smartphone, mas um folheto publicitário caríssimo. As vendas foram catastróficas.
A Amazon teve de amortizar perdas de 170 milhões de dólares, e o Fire Phone desapareceu silenciosamente, tornando-se uma lição dolorosa para a empresa. Não se deve colocar os próprios interesses comerciais acima das necessidades do usuário. Já tínhamos recordado a guerra entre Betamax e VHS, e a história, como sabemos, gosta de se repetir. Em meados dos anos 2000, o mundo da tecnologia dividiu-se novamente em dois campos. Desta vez, a batalha girava em torno de qual formato de disco de alta definição substituiria os velhos e bons DVDs. De um lado, tínhamos o formato HD-DVD, apoiado por gigantes como a Toshiba, a Microsoft e vários grandes estúdios de Hollywood. Do outro, o formato Blu-ray, que contava com o apoio da Sony, além da Panasonic, Philips e outras empresas. Inicialmente, as forças eram bastante equilibradas. O HD-DVD era ligeiramente mais barato de produzir, o que lhe conferia uma vantagem. Muitos especialistas previram a sua vitória. No entanto, o Blu-ray guardava na manga um trunfo poderosíssimo, e esse trunfo era a consola de jogos PlayStation 3. A Sony tomou uma decisão estratégica genial: equipar cada consola vendida com um leitor Blu-ray integrado, enquanto a Microsoft vendia o leitor de HD-DVD para a sua Xbox 360 como um acessório separado e opcional. Como resultado, milhões de jogadores, ao adquirir uma PlayStation 3, tornaram-se automaticamente proprietários de um leitor Blu-ray. Isso criou uma base de utilizadores massiva, que acabou por inclinar a balança. Os estúdios de cinema, um a um, começaram a abandonar o suporte ao HD-DVD e, em 2008, a Toshiba reconheceu oficialmente a sua derrota. Este foi um exemplo vívido de como uma única jogada estratégica bem-sucedida, numa indústria adjacente, pode decidir o desfecho de toda uma guerra tecnológica. Vamos mudar do hardware para o software. Se perguntarmos a qualquer usuário experiente de Windows qual foi a pior versão do sistema operacional, a maioria, sem hesitar, nomeará o Windows Vista. Lançado em 2007, ele veio para substituir o incrivelmente popular e estável Windows XP. As expectativas eram enormes. A Microsoft nos prometia um design revolucionário, um nível de segurança inédito e um desempenho de tirar o fôlego. Mas o que recebemos, na verdade? Um verdadeiro monstro devorador de recursos. O Vista era tão exigente que a maioria dos computadores da época simplesmente não conseguia trabalhar normalmente com ele. Ele travava, apresentava falhas e congelava constantemente. A nova interface semi-transparente Aero era bonita, mas exigia uma placa de vídeo potente que muitos simplesmente não tinham. Mas a principal tortura para os usuários foi o novo sistema de segurança chamado Controle de Conta de Usuário, User Account Control. Cada ação, mesmo a mais insignificante, instalar um programa, alterar configurações, ativava uma incômoda janela pop-up com a pergunta: "Tem certeza?" Isso levava à loucura. No final, milhões de pessoas ou se recusavam a atualizar do XP, ou, depois de comprar um novo computador com o Vista, tentavam fazer um downgrade. O Vista foi um fracasso tão grande que a Microsoft teve que lançar o Windows 7 às pressas, que no fundo era o mesmo Vista, mas livre de todos os seus defeitos. As redes sociais, um campo de batalha repleto dos restos daqueles que ousaram desafiar o Facebook, e a maior vítima nesse campo foi o Google Plus, lançado em 2011. O Google tinha tudo para vencer: bilhões de usuários do Gmail, YouTube e da busca, além de enormes recursos financeiros e de engenharia. Parecia que eles, sim, seriam capazes de criar um concorrente à altura. A ideia até que era boa. Por exemplo, os círculos, uma forma fácil de dividir amigos em grupos para evitar postar fotos da festa para a sua avó. Mas a execução deixou a desejar. O Google queria tanto alcançar o Facebook que começou a agir de forma excessivamente agressiva. Começaram a impor a criação de perfis no Google Plus para todos que usavam seus serviços. Queria comentar no YouTube? Primeiro, crie uma conta no Google Plus.
Isso causou uma enorme irritação. Mas o principal problema era que a rede social parecia vazia e sem vida. Todos os seus amigos já estavam no Facebook, e não havia nenhum motivo convincente para arrastá-los para um lugar novo e desconhecido. No final, o Google Plus se transformou numa cidade fantasma, onde as pessoas só entravam por engano. Depois de vários anos de tentativas sem sucesso para reanimar o projeto e de um grande vazamento de dados, o Google finalmente admitiu a derrota e o encerrou para usuários comuns. Foi uma lição de que nem mesmo o maior dinheiro e a tecnologia conseguem forçar as pessoas a interagir onde não querem. Vamos recordar o dinossauro que um dia dominou a internet. Nos anos 90 e início dos 2000, para milhões de pessoas na América e na Europa, a internet era sinônimo de AOL, ou América Online. Eles eram os verdadeiros reis da era dial-up. Você provavelmente se lembra daquele som característico da conexão do modem. A AOL oferecia tudo em um só lugar: acesso à internet, e-mail, chats e notícias. Distribuíam milhões dos seus CDs de instalação, e a sua famosa frase "You've got mail" tornou-se parte da cultura popular. Mas enquanto a AOL ganhava bilhões com o acesso lento e cobrado por hora, o mundo estava a mudar. A era da internet de banda larga e alta velocidade estava a chegar. E foi aqui que a AOL cometeu um erro fatal. A empresa agarrou-se tão firmemente ao seu antigo e lucrativo modelo de negócios que perdeu completamente a nova revolução. Em vez de se tornar líder no fornecimento de internet rápida, continuaram a vê-la como uma ameaça. E a sua fusão catastrófica com o conglomerado de mídia Time Warner em 2000, considerada uma das piores transações da história dos negócios, deu o golpe final na empresa. Enquanto os concorrentes estavam a instalar fibra ótica, a AOL continuava a ser a internet no disco. Quando os utilizadores perceberam que podiam ter acesso à internet mais rapidamente, de forma mais barata e sem o software intrusivo da AOL, começaram a abandoná-la em massa. O rei morreu, sem nunca perceber que o seu reino tinha ficado obsoleto, antes de o Facebook se tornar o senhor incontestável das redes sociais. O trono pertencia a outro gigante. Seu nome era MySpace. Para toda uma geração de adolescentes em meados dos anos 2000, o MySpace era um universo à parte. Era um espaço onde se podia fazer amigos, ouvir música das bandas favoritas e, o mais importante, expressar-se. Cada utilizador podia personalizar completamente a sua página, escolher o fundo, cores, fontes e até adicionar uma música que começava a tocar automaticamente ao entrar. As páginas muitas vezes pareciam caóticas, cheias de cores e até exageradas, mas eram inegavelmente únicas. Então, o que correu mal? Em primeiro lugar, essa liberdade de personalização acabou por se tornar um problema. O site ficava sobrecarregado com GIFs que piscavam incessantemente e códigos amadores, o que o tornava lento e instável. Em segundo lugar, o MySpace não conseguiu lidar com a enorme quantidade de spam e contas falsas, mas o golpe principal veio do Facebook. Ele surgiu como a antítese do MySpace, um design limpo, simples e padronizado, onde todas as páginas eram uniformes. No início, parecia algo sem graça, mas descobriu-se que as pessoas valorizavam mais a conveniência e a velocidade do que a possibilidade de encher o fundo da página de brilhos. Enquanto o MySpace, já adquirido pela gigante da mídia News Corp, tentava reinventar-se como um portal de entretenimento, o Facebook focava-se em promover a comunicação entre pessoas reais. Os utilizadores começaram a migrar em massa, e em apenas alguns anos, o MySpace, de rei indiscutível das redes sociais, transformou-se numa espécie de cidade digital abandonada. Agora, vamos voltar um pouco no tempo, para 2020. É quando surge o Quibi, um dos fracassos mais ambiciosos e caros da história do streaming. A ideia soava intrigante e até lógica. As pessoas assistiam cada vez mais vídeos no smartphone.
muitas vezes em trânsito ou durante pequenas pausas. O Quibi prometia conteúdo feito sob medida para essa demanda. Séries e programas de alto orçamento, produzidos por estrelas e diretores de Hollywood, mas com episódios de apenas 5 a 10 minutos. O seu grande diferencial era a tecnologia Turnstile, que permitia assistir aos vídeos tanto na orientação horizontal quanto na vertical, com a imagem se ajustando suavemente. Para essa ideia, os fundadores, os gigantes da indústria Jeffrey Katzenberg e Meg Whitman, conseguiram atrair quase 2 bilhões de dólares em investimentos. Mas, desde o lançamento, tudo começou a dar errado. Primeiro, o serviço foi lançado no auge da pandemia, quando todos estavam em casa, e definitivamente não precisavam de conteúdo para consumir em movimento. As pessoas preferiam assistir Netflix em TVs grandes. Segundo, o conteúdo estava trancado dentro do aplicativo pago. Não era possível tirar um print da tela ou compartilhar um momento engraçado nas redes sociais, o que aniquilava qualquer chance de viralização. Mas o principal, e o mais fatal, é que as pessoas não estavam dispostas a pagar por vídeos curtos, quando tinham YouTube e TikTok gratuitos com um fluxo interminável de conteúdo. No final, apesar dos bilhões investidos, o Quibi anunciou seu encerramento apenas 6 meses após o lançamento, tornando-se um exemplo clássico de um projeto completamente desconectado da realidade e das necessidades de sua audiência. Nem todos os fracassos tecnológicos são apenas produtos ruins. Alguns são uma fraude descarada que destrói vidas e abala a confiança na inovação. E a história mais notória desse tipo é, sem dúvida, a da Theranos. A fundadora da empresa, Elizabeth Holmes, apelidada de Steve Jobs de saias, prometia revolucionar a medicina. Ela afirmava ter criado um dispositivo único, chamado Edison, capaz de realizar centenas de análises sanguíneas complexas, usando apenas uma gota de sangue tirada do dedo. Isso parecia um milagre. Chega de agulhadas dolorosas nas veias, chega de longas esperas pelos resultados. A Theranos atraiu centenas de milhões de dólares de investidores influentes, fechou contratos com grandes redes de farmácias, e a própria Holmes se tornou uma estrela de capas de revista. Mas havia um pequeno problema. A tecnologia simplesmente não funcionava. O dispositivo Edison era uma farsa. Na verdade, a empresa realizava secretamente a maioria dos exames em equipamentos comuns e padronizados de outros fabricantes, diluindo as minúsculas amostras para obter o volume necessário, o que levava a resultados catastroficamente imprecisos. Quando a investigação do jornalista John Carreyrou desmascarou essa fraude, todo o império da Theranos desmoronou como um castelo de cartas. Não foi apenas a história de uma startup que deu errado. Foi uma história de mentiras que colocou em risco a saúde e a vida de pessoas reais. Vamos voltar no tempo, para uma época em que a internet estava apenas a começar a entrar em cada casa. Era a era da bolha.com, no final dos anos 90, um período de investimentos desenfreados em qualquer empresa que tivesse .com no nome. O símbolo e ícone dessa loucura foi a loja online Pets.com. A ideia era simples: vender produtos para animais de estimação, ração, brinquedos, acessórios, pela internet, e entregá-los diretamente à porta dos clientes. Para se destacar, a Pets.com gastou fortunas em marketing. O seu rosto principal era um adorável boneco-meia em forma de cão, que aparecia em todo o lado, em anúncios de televisão, em desfiles e até mesmo durante o Super Bowl. A empresa abriu capital e, no seu auge, valia centenas de milhões de dólares. No entanto, por trás da fachada brilhante, escondia-se um modelo de negócio catastrófico. Vendiam sacos de ração pesados e volumosos com prejuízo, pois o custo de entrega muitas vezes excedia o valor do próprio produto. A empresa literalmente queimava o dinheiro dos investidores a cada encomenda. Eles pensavam que conseguiriam primeiro conquistar o mercado e depois descobrir como se tornar lucrativos. Mas o depois nunca chegou.
Quando a bolha.com rebentou, os investidores pararam de injetar dinheiro em projetos deficitários. A Pets.com faliu em apenas 9 meses após abrir capital, e o seu boneco Meia tornou-se um triste monumento a uma era em que as ambições grandiosas foram mais importantes do que um cálculo econômico sensato. A Microsoft tentou por diversas vezes conquistar o mercado mobile, mas falhou em todas as tentativas. No entanto, a sua aposta mais ambiciosa, e talvez a mais frustrante, foi o sistema operativo Windows Phone, lançado em 2010. Curiosamente, este foi um produto que era genuinamente bom. Em contraste com os ícones habituais do iPhone e Android, a Microsoft apresentou a interface Metro, um conceito totalmente novo baseado em mosaicos dinâmicos, ou Live Tiles. Estes mosaicos exibiam notificações e atualizações diretamente no ecrã inicial. O sistema funcionava de forma incrivelmente fluida e rápida, mesmo em dispositivos com hardware menos potente. Muitos críticos e utilizadores que lhe deram uma oportunidade ficaram fascinados pela sua abordagem fresca e original. Mas afinal, por que é que não teve sucesso? A resposta pode ser resumida numa única palavra: aplicações. Era o clássico dilema do ovo ou da galinha. Os utilizadores não estavam dispostos a comprar um telemóvel para o qual não existiam aplicações como Instagram, Snapchat ou os jogos mais populares. Por outro lado, os programadores não viam incentivo em investir tempo e recursos para criar aplicações para uma plataforma com uma base de utilizadores reduzida. A Microsoft tentou resolver este impasse. Pagou a programadores e criou ferramentas para facilitar a portabilidade de aplicações de outras plataformas. A Nokia, sua principal parceira, lançava excelentes telemóveis, muitos deles com as melhores câmeras do mercado na altura. Mas já era demasiado tarde. Os ecossistemas da Apple e da Google haviam se tornado tão gigantescos e autossuficientes que era impossível quebrar esse círculo. O Windows Phone ficou, assim, como uma excelente ideia à margem da história, provando que, no mundo atual, um bom produto, por si só, já não garante o sucesso. O que realmente importa é o ecossistema. Se o Windows Phone representou uma agonia prolongada e excruciante, o Microsoft King foi uma explosão de supernova que se desfez num piscar de olhos. Este projeto marcou um dos equívocos mais bizarros e sem sentido da Microsoft. Em 2010, pouco antes do lançamento do Windows Phone 7, a empresa de repente lançou 2 aparelhos sob a marca King. Eles foram criados para um público muito específico, jovens que viviam em função das redes sociais. Os telefones contavam com um teclado QWERTY retrátil e eram integralmente voltados para a interação no Facebook, Twitter e MySpace. Não contavam com loja de aplicativos, jogos, nem sequer um calendário. O conceito central era o King Studio, um serviço em nuvem que salvava automaticamente todas as suas fotos, vídeos e mensagens. O problema foi que as operadoras de celular exigiam para esses pseudo-smartphones o mesmo plano de dados custoso de um iPhone ou Android de verdade. O resultado foi que os adolescentes, público-alvo do King, simplesmente não tinham condições de comprá-lo. E quem tinha condições, optava por um smartphone real, com milhares de aplicativos. O fracasso de vendas foi tão estrondoso que a Microsoft descontinuou o King meros 48 dias após seu lançamento. Esse foi um dos fiascos mais rápidos e vergonhosos na história dos dispositivos móveis, e teria custado à empresa, segundo boatos, cerca de $1 bilhão. Lembram-se do Vine? Muito antes de o TikTok dominar o mundo, foi o Vine que nos apresentou o formato dos vídeos ultra curtos e em loop. 6 segundos. Era só isso que tínhamos para contar uma história, mostrar um truque ou fazer milhões rir. E essa limitação gerou uma criatividade inacreditável. A plataforma viu nascer estrelas, os Viners, que se tornaram verdadeiras celebridades. O Vine foi um verdadeiro fenômeno cultural. Dele surgiram inúmeros memes e frases que entraram para o folclore da internet. O serviço era tão popular
que o Twitter o adquiriu antes mesmo do seu lançamento oficial. Parecia uma união perfeita. Vídeos curtos para uma plataforma de mensagens curtas. Mas o Twitter nunca soube bem o que fazer com a sua aquisição. Enquanto as estrelas do Vine acumulavam milhões de seguidores, não recebiam qualquer apoio financeiro da plataforma. Não existiam ferramentas de monetização, nem programas de parceria. Ao mesmo tempo, concorrentes como o Instagram e o YouTube começaram a aliciar ativamente criadores populares, oferecendo-lhes dinheiro a sério. Como resultado, os criadores de conteúdo começaram a abandonar a plataforma. A audiência seguiu-os. Em 2016, para choque e desilusão de milhões de utilizadores, o Twitter anunciou o encerramento do Vine. Foi uma história trágica sobre como é possível possuir um tesouro cultural e simplesmente deitá-lo fora por falta de visão de negócios. E para concluir a nossa lista, um fracasso que foi, literalmente, explosivo. Em 2016, a Samsung, principal rival da Apple no mercado de smartphones, lançou o seu novo topo de gama, o Galaxy Note 7, e, em todos os aspectos, era um telefone quase perfeito. Tinha um ecrã curvo magnífico, um processador poderosíssimo, a melhor câmera disponível na altura, resistência à água e, claro, a sua famosa caneta Stylus S Pen. As primeiras análises foram elogiosas. Os jornalistas consideravam-no o melhor smartphone de sempre. Parecia que a Samsung conseguiria finalmente desferir um golpe esmagador contra o novo iPhone. Mas pouco tempo depois, começaram a surgir notícias alarmantes. Um a um, os telemóveis dos utilizadores começaram a inflamar-se espontaneamente e até a explodir. Fotos de dispositivos queimados inundaram a internet. O problema revelou-se tão sério que companhias aéreas em todo o mundo proibiram o Note 7 a bordo das suas aeronaves. A Samsung tentou primeiro recolher o primeiro lote e substituí-lo por uma versão segura. Mas quando até os novos dispositivos de substituição começaram a arder, ficou claro que o problema era muito mais profundo. Como se apurou mais tarde, na ânsia de tornar a estrutura o mais fina possível, os engenheiros deixaram demasiado pouco espaço para a bateria. Ao aquecer, esta expandia-se, o que levava a um curto-circuito e à explosão. No final, a Samsung foi forçada a descontinuar completamente a produção e a recolher todos os Galaxy Note 7 vendidos. Este incidente custou à empresa milhares de milhões de dólares e desferiu um golpe colossal na sua reputação, transformando o melhor smartphone do ano no gadget mais perigoso da história. Mas o que conecta todas estas histórias? Se olharmos com atenção, percebemos alguns padrões marcantes. Em primeiro lugar, a arrogância. Empresas como a Google, com os seus óculos Glass, ou a Amazon, com o Fire Phone, tinham a certeza de que estavam a criar um produto genial. Esqueceram-se de perguntar aos potenciais utilizadores: será que vocês realmente precisam disto? Criaram tecnologia por criar, não para resolver problemas reais. Em segundo lugar, o erro fatal: chegar atrasado à festa. O Microsoft Zune e o Windows Phone eram, de facto, bons produtos, mas entraram num mercado onde a Apple e a Google já tinham fincado bandeira e construído fortalezas inexpugnáveis de aplicações e ecossistemas. Às vezes, ser o segundo significa não ter nada. Mas a maior reviravolta é esta: muitos desses fracassos não foram bem fracassos. As tecnologias do fracasso Apple Newton serviram de base para o iPhone e o iPad. A dolorosa experiência com o Virtual Boy ensinou a Nintendo o que não fazer e acabou por levar ao sucesso da Nintendo Switch. Até o descontinuado Google Plus forneceu à empresa dados de contas inestimáveis que ainda hoje são usados em todos os seus serviços. Os fracassos revelaram-se degraus afinal. Assim, a história dos fracassos tecnológicos não é apenas um cemitério de ideias falhadas. É um manual repleto de lições valiosas sobre inovação, marketing e psicologia humana. Lições que continuam a moldar o mundo em que vivemos, ainda hoje.
Obrigado por terem assistido a este vídeo até ao fim. Se gostaram, não se esqueçam de deixar um gosto e subscrever o canal para não perderem futuras histórias fascinantes do mundo da tecnologia. E qual foi o fracasso tecnológico que mais vos marcou? Será que nos esquecemos de algo? Deixem-nos saber nos comentários. Será muito interessante ler as vossas opiniões.